Bom dia a todos. Estamos aqui continuando os nossos estudos do livro Dimensões da Verdade. Hoje fazendo o nosso primeiro estudo do ano de 2023. E a gente vai começar, como sempre fazemos, com uma leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler um trechinho desse texto que se chama Preserva a Ti Próprio. E ele começa com um trecho do Evangelho que é: vai e não peques mais. Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O futuro não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, Alta de Souza, nossos amigos espirituais que nos acompanham também nesse estudo virtual, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, refletindo sobre cada palavra trazida, refletindo sobre a oportunidade de usar de forma adequada os nossos talentos, tudo aquilo que possuímos, para que isso possa ser partilhado, para que isso possa ser compartilhado entre todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje se chama Jesus e Humildade, ou melhor, Humildade e Jesus. Ele é o texto do item 59. E vai falar sobre um aspecto interessante, que é o de Jesus estar sempre no meio do povo e não se deixar contagiar por toda aquela energia, por toda aquela vibração, muitas vezes pesada e negativa. E é interessante porque esse é um dos motivos pelos quais a gente muitas vezes nega um trabalho, seja ele voluntário ou não, né? Que eu quero dizer, seja aquele trabalho de ajuda, de sair dando sopa para as pessoas na rua, de entrar numa comunidade, ou seja, aquele trabalho que você pode desenvolver dentro da sua própria família, escutando um ente querido ali que está precisando desabafar. Mas às vezes tem uma conversa chata, uma conversa repetida que a pessoa não aguenta mais ouvir. Então fala assim, eu não vou não, porque eu saio de lá pior do que eu entrei. Eu não vou naquela comunidade porque eu vejo tanta pobreza, eu vejo tanta dificuldade que eu saio com a minha energia lá no pé. Não sei se vocês já escutaram isso, mas eu mesma já senti isso, se bobear, já falei isso, mas já ouvi também isso de muitas pessoas. E a verdade, meus amigos, é que, de fato, nós precisamos, para certas ações, estarmos fortalecidos. Não é brincadeira visitar um local de deficientes, um local de pessoas com doenças, às vezes que provocam deformidades físicas. Não é fácil ir visitar um lugar desse, locais de pessoas que sofrem com câncer, porque existe ali, às vezes, um campo vibracional pesado de tristeza. Então, é preciso que estejamos, de fato, fortalecidos. Mas a questão é, não deveríamos deixar de ir aos lugares porque estamos fracos ou com medo.
e sim buscarmos a força e a energia necessária para aí sim passar a visitar esses lugares. Então, o ideal não é que a gente deixe de fazer usando o nosso estado como desculpa, mas sim que o nosso estado possa servir de alerta para que não estamos preparados ainda e assim nos preparar para que possamos ajudar cada vez mais. Jesus, ele só conseguia fazer o que ele fazia, ele só conseguia estar no meio desse povo, seja doente, seja revoltado, seja triste, ele só conseguia estar no meio daquelas pessoas e não se deixar afetar, não se deixar intoxicar, porque ele tinha já essa evolução, ele já tinha esse preparo, que é o preparo que um dia todos nós teremos após as nossas várias encarnações, após o nosso mérito, né? Eu falei várias, mas não sabemos da quantidade necessária de cada espírito, que cada espírito precisa. Então, o texto ele vai falar ele vai colocar quase que essa diferença, né, entre o estado de Jesus e o estado do povo, e a vibração que era daquele povo que ele ficava ali no meio. Então, ele fala que, por exemplo, assim, no terceiro parágrafo, surrado pela desconsideração dos algozes improvisados pela turba multa, não se permitiu assimilar o tóxico do desespero que se espalhava, contaminando a todos os partícipes do hediondo drama da crucificação. Então, isso é interessante porque, não sei se vocês já passaram por essa situação de ter um acidente ou ter alguém em pânico, e aí não adianta nada chegar uma pessoa naquele momento falando: ah, meu Deus, o que está acontecendo? Porque isso vai gerar mais desespero. O ideal é que, se for para ajudar, essa pessoa que chegue, ela chegue trazendo a calma e chegue trazendo a serenidade para o melhor ser feito diante daquela situação. Só que, olha o que vai falar em seguida. De coração acessível e espírito franco, todo o seu ministério foi um cântico de exaltação às coisas simples, conhecidas do povo, e de respeito à humanidade e ao amor. Esse parágrafo, ele meio que tem a nossa receita, né? A gente costuma falar assim: ah, não tem receita de bolo para ser feliz, não tem receita para conseguir ficar de tal forma. Eu concordo e discordo, porque essa receita, como cada um vai conseguir essa receita, é de cada um. É muito subjetivo. Mas a receita, de uma forma geral, existe. E é essa aqui, que é ter o coração acessível e espírito franco. O que é ter o coração acessível? É nós estarmos abertos, com o coração aberto a receber essas pessoas que vêm até nós precisando de ajuda. E o espírito franco, o espírito sincero, ele está ali realmente com a vontade de ajudar. Nós ainda não temos isso muitas vezes, porque estamos ainda preocupados com o nosso bem-estar e com o que os outros vão falar, seja de bom ou de ruim. Quantas ajudas não são motivadas pelo nosso status? Ah, porque aí vão falar que eu ajudei, vão falar que eu sou uma pessoa boa, vão falar ou vão pensar que eu sou uma pessoa boa. Quanto da nossa ajuda não é motivada por isso? E quanto da nossa falta de ajuda também não é motivada pelo que os outros vão falar? Ah, eu queria dar um abraço naquela pessoa, eu queria perdoar aquela pessoa, mas vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que eu sou trouxa. Ah, eu queria falar em nome de Jesus, mas vão dizer que eu sou bobo, que eu acredito em fantasias, né? Então, temos muito que pensar nisso, estar com o coração acessível e o espírito franco. E ter o nosso ministério, tudo que a gente passa ali, como um cântico de exaltação às coisas simples. Isso é muito falado não só no espiritismo, como nos meios espiritualistas também, de que a felicidade está nas coisas simples. Nós somos bombardeados nesse mundo que vivemos por um estímulo à felicidade, à conquista da felicidade, através
de uma coisa material. Então eu só vou, seja ela um objeto ou seja pessoas, sejam pessoas mesmo. Eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho, eu só vou ser feliz quando eu tiver um emprego, eu só vou ser feliz com aquele vestido. É assim que nós pensamos. A nossa felicidade, ela está sempre atrelada a uma coisa material e a conquistas cada vez mais difíceis. É claro que isso também faz parte da nossa lei do progresso, né? A gente precisa ali estar sempre motivado a conquistar alguma coisa para se movimentar. Só que isso não pode virar uma armadilha. Aquilo que é para nos ajudar não pode servir para nos atrapalhar. É o que falam do dinheiro, por exemplo. O dinheiro é para te servir, não é para você virar escravo dele. Quando já começamos a ter medo de perder o dinheiro, a querer guardar o dinheiro por medo de ficar muito pobre, e essa preocupação acontece em excesso, é porque a situação já se inverteu. Então, é claro que é saudável a gente querer ter uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor, pelo nosso conforto, pelo nosso lazer e também pela nossa movimentação. Mas isso jamais pode virar um objeto que nos escravize. Então, é nesse sentido que ele fala de sermos felizes com as coisas simples. Vamos, sim, nos movimentar para conseguir sempre algo melhor, mas sempre valorizando as nossas conquistas e as coisas simples da nossa vida. E ele fala que a exaltação às coisas simples, conhecidas do povo e de respeito à humanidade e ao amor. Então, essas coisas são simples e sempre dizem respeito à humanidade e ao amor. E para conhecermos isso daí, isso que ele está falando, precisamos ir nos aproximando desse povo, nos aproximando do pessoal mais humilde, para saber como que eu posso ajudar, como que eu estou próximo deles. Combativo por excelência, eu continuo o texto, não se deixou amesquinhar nas querelas farisaicas, nem tomou partido dos mandatários que esmagavam o povo. E aí vem muito esse exemplo que eu falei no início, que é não se deixar contaminar. O que é mais difícil do que começar um empreendimento? É manter o empreendimento. Porque para começar, a gente já vai, as pessoas às vezes vão precisar de abrir mão de um tempo, abrir mão de um dinheiro e abrir mão de ouvir algumas opiniões contrárias, de alguém que vai falar, isso não vai dar certo, por que você não vai fazer isso, por que não tem dinheiro, por que ninguém vai comprar? Esse é o primeiro obstáculo. Venceu? Vão vir os próximos obstáculos, que é conseguir manter e administrar esse negócio. As críticas vão continuar, as crises vão acontecer, e é preciso que o desânimo não se abata sobre a pessoa. Então, Jesus, na verdade, ele era um empreendedor. Ele estava, como ele chama os apóstolos, né, de pescadores de homens. O empreendimento dele era transformar pessoas. Imagina se na primeira crítica, imagina se na primeira queixa ele desistisse. Ele não ia ter deixado tanto como deixou para nós. O povo, a grande massa de sofredores, onde se guarda dor e se refugia aflição, foi o seu grande amor, a sua paixão. E aqui a gente vê um outro aspecto. Olha, ajudar as pessoas sem gostar já é um passo. É um passo importante, porque pessoas já vão ser beneficiadas com isso. Mas quando ajudamos com amor, quando fazemos aquilo por amor, o trabalho fica muito mais bonito, fica muito mais intenso, muito mais sincero e produtivo. Então, boa parte do que fazia o trabalho de Jesus ser bom era porque ele fazia por amor. Amor ao povo, amor ao trabalho. O mesmo povo que, acicatado por famanazes indignos, lhe ignoraria o sofrimento e o levaria à cruz. Então, olha que interessante. É fácil amar o povo quando você está de um lado que você cura esse povo, quando esse povo depende de você. Mas olha o que ele fala depois. Era um povo que não gostava dele. Era um povo que ia levá-lo à crucificação. E ainda assim, ele amava. Na sequência, ele vai dar algumas características, né, de Jesus, como se fossem alguns adjetivos para Jesus.
O primeiro, ele fala: Jesus era mestre, porque fez-se amigo de gárrulas criancinhas da aldeia, reexperimentando as alegrias infantis. Mas também foi guia, caminhou pelas ásperas estradas, discreto como um aroma de lavanda campesina, orientando sempre. Não era orientando na maioria das vezes, não era orientando quando ele gostava da pessoa, orientando sempre. Também foi senhor quando cercou-se de famulentos portageiros e rudes cameleiros nos albergues da estrada, parecendo igual a eles. Aquilo que a gente falou de como chegar a essa humanidade, se colocando no lugar deles, parecendo eles, vivenciando com eles. Jesus também foi sábio, considerou as lições do verbalismo popular e, com essas imagens dos velhos refrões, teceu a grinalda imperecível do seu apostolado doutrinário. Muitas vezes vamos ter que falar como essas pessoas, nos utilizar do palavreado dessas pessoas. Ah, mas eu sou muito intelectual, eu estudei todo o Evangelho, eu sei o livro dos Espíritos de trás para frente, sei até o Antigo e o Novo Testamento. O que vai adiantar se aquela pessoa não vai entender uma frase do que vai ser dito? Precisamos pensar nisso. Jesus foi excelente, não aceitou a nomeação de bom, louvando o Pai como digno, somente ele de tal qualificativo. Foi sadio, sustentou enfermos e os curou, mitigou a sede de muitos e atendeu ao tormento da fome dos que o cercavam, repetidas vezes. Também foi trabalhador. Olha aí, pessoal, a importância do trabalho, né? A gente pensa assim: ah, Jesus ficava ali curando as pessoas porque ele tinha o dom, porque ele tinha o talento, e parece que ele não tinha esforço. Parece que ele não fazia, que ele não trabalhava, mas Jesus não parou de trabalhar um momento. E nós reclamamos tanto, né? Ah, eu não aguento mais trabalhar, eu já quero me aposentar, porque eu quero é ficar só vivendo de rede e de suquinho e de praia e de maravilhas. Olha aqui o exemplo de Jesus. Ele foi trabalhador, metodizou, foi não, é até hoje, né? Tudo isso aqui ele é até hoje. Metodizou as tarefas para não cansar aqueles que convidara para o exercício divino da fraternidade. Nunca se exaltou, porém, entre os que o cercavam. Perdia-se na multidão, embora o halo de transcendente beleza que o destacava. E nas breves horas reservadas ao repouso, após as fadigas, refugiava-se na noite para submeter-se ao Pai. Ou seja, Jesus também ficava cansado, ele estava num corpo de humano, ele estava encarnado, então ele também se cansava, e nos momentos de repouso ele se colocava à disposição do Pai. Pai, eu estou aqui para, mesmo nos momentos de repouso, ser uma ferramenta sua. Jesus e humildade, nem rebelião, nem engrandecimento. Ou seja, não vai para nenhum lado extremo, né? Jesus conseguia fazer a pregar a palavra dele com muita paz, sempre com muita serenidade. Então ele não tinha rebelião, ele não precisava se impor com rebelião. E também não aceitavam o engrandecimento. Várias vezes, no início, né, quando Jesus ele começava a fazer os milagres, alguns curados queriam milagres que não são milagres, né, como a gente entende no Espiritismo, mas só para falar como às vezes é falado no conhecimento de forma geral. Jesus, quando fazia as curas, os curados, muitas vezes, eles queriam sair por aí falando, ué, mas o senhor não quer o mérito? Eles não entendiam, né? Uma pessoa cura e não quer o mérito. E ele abria mão disso porque não era o que importava. Então, nem rebelião, nem engrandecimento. Embora injusto tributo, contribuiu para o seu pagamento. Respeito à lei. Inócuas as abluções, como de valor espiritual, aceitou-as a elas, se referindo, lição do exemplo, sem palavras. Não se submeteu às mesquinhas exigências da fé religiosa nem da sociedade.
nem da sociedade. Então ele vem falando aqui no final, não te esqueças dele. Recorda-te sempre da humildade. Evita, quanto possível, o destaque, o coroamento honroso, o aplauso vazio, a consideração transitória. Nem entusiasmo excessivo no êxito, nem desencanto exagerado no insucesso. Então, o que ele vem chamando aqui é para a gente, como eu falei até um tempinho atrás, não vamos para os extremos, porque nenhum extremo nos é saudável. E tudo faz parte da vida. Não tem aquela frasezinha, né, que fala assim, a vida é uma roda gigante, porque uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E é isso mesmo. Isso vale para as encarnações, isso vale para as posições que ocupamos nas diversas encarnações, e vale para as posições que estamos dentro de uma própria encarnação. Às vezes vamos ter momentos de sofrimento e de alegria, e tudo isso faz parte. Os que o vaiaram a caminho da Gólgota homenagearam-no às vésperas. Em triunfo ou queda aparentes, busca Jesus e fala sem palavras ao seu coração de condutor vigilante. Ele continua, elegendo a humildade, então sempre que nós possamos sempre escolher a humildade para reger as nossas ações. Elegendo a humildade para seguir contigo, não terás olhos para consagrações nem apedrejamentos, né? Então, nem para o mal, nem para o bom, nem para o mal. Porquanto, apedrejamento, nem consagrações, nem apedrejamentos. Porquanto ela te falará, a humildade, somente do trabalho a fazer, do caminho a percorrer, das dificuldades a transpor, das lutas íntimas a vencer, ensinando-te a desculpar e amar sem cansaço, porque a humildade em teu espírito é sinal positivo da presença de Jesus contigo na via redentora. Então, pessoal, o que fica desse texto, né? O nome do texto fala de Jesus e humildade, é para a humildade ela ser o nosso norte. Ela vai nortear as nossas ações. Porque se repararmos, toda vez que ficamos chateados com alguma coisa que fizemos, é porque ainda estamos fora da humildade. Eu estou preocupada ainda com o resultado de alguém vai ver aquilo que eu fiz. Eu estou preocupada se alguém vai gostar ou não de mim, se alguém vai gostar ou não do que eu fiz. Se eu sou humilde, verdadeiramente humilde, essa minha preocupação desaparece. É como ele fala aqui, nem consagrações, nem apedrejamentos. Porque eu não vou nem estar preocupado com exaltação e também não vou estar preocupado com alguém me criticar. Porque eu sou humilde e eu tenho a certeza de que eu estou fazendo o meu trabalho. Como ele fala lá no início, coração acessível e espírito franco. Então, pessoal, no nosso último estudo virtual, né, de 2022, falamos muito da renovação, dessa coisa do ano novo, de buscar renovar, de buscar a renovação, de ter novas metas. Então, que essas metas elas pudessem estar sempre vinculadas a esses ensinamentos de Jesus. E agora, na primeira reunião do ano, podemos reforçar isso, né? Que o nosso ano seja também de muita humildade, de coração acessível e espírito franco. Então, com essa mensagem, nós vamos encerrando e fazendo a nossa prece. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que sempre foi esse mestre, esse guia, esse sábio, nos acalentando, nos amparando e, ao mesmo tempo, educando. Então, que nós possamos agradecer a Ele por tudo isso, agradecer a Alta de Souza e a Espiritualidade Amiga, que sempre junto a Ele também esteve fazendo esse trabalho, nos amparando, nos educando, nos intuindo, né? E que nós possamos ter um ano muito bom, um ano de realizações, um ano de reforma íntima, de mais proximidade com Deus, de mais conexão com essas intuições boas que nos são passadas, e que possamos sempre continuar nessa caminhada, sempre estudando e trabalhando muito no caminho do bem, da humildade, do amor sincero. Que assim seja, graças a Deus.